Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu dava conselhos, né, para que fugissem da aparência do mal, né? Eu sou muito assim, ser conselheira, né? Dizem, né, lá em Santa Cruz, o CH, que eu tenho o dom da exortação. Então, comigo, às vezes a palavra ela é dura, ela é direta. Eu sou uma pessoa que eu não sei dar muito rodeios, não. Eu sou muito direta, né, Fran? E talvez seja essa a minha dificuldade, eu não sou muito bem compreendida, mas, mesmo assim, acho que Deus usa também pessoas assim, né, para que tenham coragem de entregar, né? A gente vê na Bíblia que tinha profetas que, às vezes, tinha medo, né, de chegar lá e levar uma palavra de Deus, né? Ó, Deus mandou, né? E eu acho que eu seria, naquela época, uma profeta que não ia ter medo, não. Ó, o negócio é isso aí, ó, é isso, isso e isso. Agora, se você não quiser fazer, a espada passa, cabeças caem, né? E assim. Mas, irmãos, eu assim, desde domingo, né, após o culto, começou a vir em mim um desejo de ler, né, me aprofundar em alguma coisa da Bíblia, né? Porque às vezes Deus me usa assim na palavra, né? E quando eu começo a ter esse desejo de buscar na palavra, eu já sei que Deus quer me usar. Aí no domingo eu fiquei pensando assim, eu preciso buscar. Eu não sei não, mas acho que quarta-feira eu vou ser chamada para pregar. Só que eu acho que o diabo ele trabalha muito nisso. Quando o Senhor quer nos usar, o diabo trabalha, né? Porque desde segunda-feira eu não paro, é uma atividade, é alguém me chamando para alguma coisa, e acaba que eu não consegui sentar para meditar. Aí hoje eu mal acordei, o meu genro me chamou para fazer um exame lá no Moacir, que a gente estava precisando fazer, e eu fiquei lá a tarde toda para fazer o exame e não consegui fazer o exame, vim embora sem fazer o exame, e chateada porque eu não consegui fazer nada. Meu dia passou e eu fiquei chateada. Aí o pastor mandou uma mensagem para mim, irmã Miriam, ou você ou o Fran, vocês podem trazer uma palavra. E eu lá na tribulada, né? Já com raiva de estar ali, não resolver nada. E eu fui, e no primeiro momento eu falei que eu não poderia, não foi, pastor? Não poderia. Mas depois que eu guardei o telefone, o Espírito começou a falar dentro de mim. Era com você, eu já tinha te tocado, eu já tinha te falado, né? E aquela responsabilidade, aquele temor, né, dentro de mim. Aí eu cheguei em casa, falei assim, não quero pensar em palavra não, quero ver louvor. Aí eu sentei para ver um louvor, aí o louvor não saía, só vinha a palavra, Não atrapalha aí não, não atrapalha hoje não. Deixa Deus agir. Então, né, a palavra veio vindo, né, e não deu assim tempo de eu trabalhar essa palavra, porque eu gosto de trabalhar, ouvir, buscar lá, vai no dicionário, não deu tempo. Eu peguei a palavra e falei assim, o Senhor vai falar, né, o Senhor que vai ministrar na minha vida, né, e eu vou estar passando para os irmãos.
E algo assim que tem ardido no meu coração, que eu tenho tido vontade de falar aqui, que a gente tem ouvido muito falar sobre pecado, né? As palavras aqui sempre falando de pecado. É por que as palavras às vezes estão sido assim repetidas, né? Domingo passado agora o pastor falou sobre pecado, até o irmão veio aqui falar das fraquezas, né? E por quê? E o Espírito falando no meu coração, que quanto mais, né, ele está falando, é porque as pessoas ainda não estão entendendo. As pessoas ainda não estão obedecendo e vendo o que Deus quer. Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos uma palavra maravilhosa, a gente sai daqui, nossa, que palavra boa, o pastor hoje estava num azeite, né? Trouxe uma palavra poderosa, mas chega em casa, você esqueceu, né? Você não fez mudança na vida, porque quando o Senhor traz uma palavra, o Senhor usa aqui um missionário, um bispo, um pastor, um irmão pequeno, né, que traga a palavra, como a Samila, quarta-feira passada, trouxe uma palavra. Eu não estava aqui, eu estava lá em Unamar, mas eu estava ouvindo a palavra, ela falando de amor, que a gente precisa, não foi isso? Do amor, e aquela responsabilidade veio também na minha vida. Eu preciso amar. E amar, irmãos, é muito bonito a gente ouvir falar de amor, mas amar é muito além daquilo que a gente imagina. Amar um irmão bonzinho, amar uma irmã, né? Amar uma irmã como a irmã Angélica, boazinha, sempre rindo, sempre abraçando. Gente, como é bom amar. Agora, pensa naquele irmão que você não vai com a cara dele, que ele é emburrado, aquele irmão que quando você olha assim, você quer passar de longe. Pensa, eu já vivi isso, sabe? Com uma pessoa, uns irmãos da igreja, eu não vou falar nomes, né, porque ele pode até ouvir nas redes sociais, mas eu tinha uma barreira com o irmão, e quando aquele irmão passava perto de mim, eu tentava desviar o caminho, ele, irmã, oi, pois não, me perdoa aí, na hora da ceia eu me pedia perdão, amém, irmão, eu também te peço perdão, mas sabe que não fluía, né? Mas aí é esse que a gente tem que amar. Eu acredito que o amor que a irmã Samila falou, o amor é esse. É você amar aquele irmão que não merece amor, irmão. Esse que é o amor que Deus quer, que nós falamos. Às vezes eu falo com o meu esposo, né? Mas você tem que fazer bem para aquela pessoa. Às vezes ele com o coração duro, não, aquela pessoa não merece, ela fez isso, fez aquilo. Mas é esse o verdadeiro amor que Deus quer. Que você ama aquele que não merece. Aquele que você tem dificuldade de lidar, é aquele que você tem que chegar ali e dizer, meu irmão, eu te amo. Ah, mas não é falsidade. Não, você está profetizando na vida daquele irmão, entendeu? Que você ama, que você tem um amor. Eu vi ontem como é que fala? Tipo uma novelinha que passa nas redes sociais, né? No Instagram, um vizinho varrendo a frente da sua casa, pegou o lixo e jogou na porta do outro vizinho. Aí o outro vizinho olhou assim, foi lá correndo, pegou a pá, a lata de lixo, tirou o lixo e botou na lata do lixo. Aí o filho foi, o que tu está fazendo? Não vai fazer isso não, ele não jogou aqui na tua porta, joga lá na porta dele de novo. Aí ele, mas ele é uma pessoa, um mau caráter? É, eu não vou me tornar uma pessoa como ele, eu não posso agir como ele. Se ele fez algo
que não foi bom, eu não vou retribuir com a mesma moeda porque ele é mau. Porque senão eu vou estar me tornando como ele, uma pessoa como ele. E nós temos que ser o quê? Nós temos que ser diferentes. Porque o evangelho é isso. É você ser diferente, irmão. Aonde você estiver, você tem que ser luz. Né? Eu estava lá hoje no hospital Moacir do Carmo, aí veio uma família, sentou do meu lado e começou a puxar assunto. E eles são lá de Maricá. E o chefe ali da família, né, teve um problema, fez uma cirurgia, até câncer de próstata. E ele veio lá de Maricá, e o filho dele falando, eles são cristãos, e ele falando, olha, o meu pai, ele precisava fazer essa cirurgia, porque já estava avançado, e eu tive que entrar no X-Reg. Agora, imagina uma pessoa que está numa situação difícil, ainda tem que entrar numa fila. Aí ele disse que quando ele passou pela consulta, ele perguntou para o doente, você quer fazer o tratamento ou você quer cirurgia? Ele, não, eu quero fazer o tratamento. Mas o tratamento ia ser muito ruim, ele podia não aguentar e morrer. Mas ele queria o tratamento. Aí o médico foi e falou assim, não, você vai fazer a cirurgia. Ah, mas tem que entrar no X-Reg. Não, você vai levar esse papel lá em Caxias, no Moacir do Carmo, ele lá de Maricá. Você vai levar esse papel e você vai operar lá. E ele veio e trouxe, irmão, não sei o que aconteceu, que ele passou a fila do X-Reg, todo mundo. Aí eu falei, teve político aí no meio disso aí? Teve político? Não. Aí ele, lá em cima, aquele lá de cima que não teve ajuda de ninguém, irmão, e eu estava ali com a ajuda de alguém, tá? Para fazer um exame. E ele não teve ajuda de ninguém. Foi Deus que levou. 4 dias que o homem estava lá, ele já operou. Aí ele, irmã, eu sou de Niterói. E eles fizeram essa demanda aqui em Caxias, porque hoje eles estão dificultando isso, né? Mas conseguiu. Então, a gente vê Deus no negócio. A gente vê Deus agindo. E é assim que Deus faz na vida daquele que teme ao Senhor. Aquela família serve ao Senhor. Né? E eu pude ali estar vendo. E vi também situações passando um saco preto, né? Levando o saco preto. Pessoas morrendo, né? Aí eu fico vendo como que é a vida. Os próprios funcionários dali ficaram assim. A nossa vida podia ser assim, né? A gente partia, mas daqui a 5 anos a gente voltava com outra cara, outra fisionomia. Aí eu virei para ele e falei assim, aí seria muito mais fácil, né? Seria bom demais voltar daqui a 5 anos só. Eu falei assim, não, segue-se o juízo. Segue-se o juízo, né? E o que vai ser, né? Só aqueles que permanecerem firmes, receberem a palavra de Deus, só esses verão a vida eterna em Cristo Jesus, né? Porque muitos estão sendo enganados aí, achando que vão poder burlar alguma coisa, se vai ter algum político lá para levar até o céu. Não tem, irmão. Não vai ter ninguém para poder, arrumar um lugarzinho para mim lá. Não, você tem que ouvir aqui hoje. Você tem que viver essa palavra aqui hoje. Todas as vezes que você estiver sentado aí, preste atenção no que eu vou falar. Toda vez que você estiver sentado aí e estiver ouvindo uma palavra que está saindo daqui, porque aqui existe um rio, uma fonte, que vem aqui do altar do Senhor. As pessoas que sobem aqui são pessoas preparadas, pessoas que são consagradas. Hoje eu não pensava, né? Ninguém aqui achava quem ia pregar hoje, quem ia pregar.
E a gente ficava pensando, mas o Senhor já tinha me escolhido para mim estar aqui hoje trazendo essa palavra. Então, se eu estou sendo usada aqui por Deus para trazer essa palavra, é porque o Senhor quer falar com cada um de vocês aqui. E será que você vai sair daqui hoje da mesma forma? A irmã Miriam falou tão bonitinho, ela fala bonitinho. Não é a minha palavra. É a essência daquilo que o Senhor quer para a sua vida, meu irmão. O Senhor quer algo, o Senhor quer mudança. O Senhor não quer que você fique ali, naquela mesmice, aquela religiosidade, que nem o irmão Nilo falou. O Senhor não quer que você seja um religioso, porque senão a gente não precisava nem ser evangélico, podia ser até católico. Que o católico vai lá, faz sua reza, tal, depois vai embora e continua a mesma coisa. Não, mas o Senhor quer mudança. O Evangelho, ele traz mudança na vida da pessoa. E hoje em dia a gente vê o Evangelho sendo mudado, as pessoas estão querendo viver o Evangelho conforme aquilo que ele se encaixa. Não querem mudar, não querem deixar o pecado, não querem amar, não querem fazer a diferença. Né? As pessoas querem se encaixar num Evangelho que para eles é bom. E muitas vezes o Evangelho, para nós, quando nós ouvimos, não é bom. Mas nós precisamos o quê? Matar a nossa carne para poder viver aquele Evangelho que nós estamos aprendendo, ouvindo e aprendendo. A nossa carne acha que não é bom, mas o nosso espírito, ele precisa dessa transformação, né, dessa mudança. Né? Mas eu quero ler aqui com os irmãos, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui Jeremias 17, 13. Jeremias 17, 13. Diz assim, Jeremias 17, 13. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Vou ler novamente. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. E o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Eu quero convidar todos os irmãos, vamos ler junto esse próximo versículo? Vamos ler todos juntos? Cura-me, Senhor, e serei curado. Amém. Vamos dizer novamente, mais forte. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu... Eis que eles dizem, onde está a palavra do Senhor? Aí, que se cumpra. Olha só, o final. Que se cumpra. Olha a responsabilidade
daqueles que precisam estar vivendo essa palavra. Vejam bem que aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. E verdadeiramente a gente vê pessoas que hoje estão sendo envergonhados. E eu estava querendo até meditar mais sobre essa palavra. O seu nome será escrito no chão. Né? Não está escrito isso? O nome dos que se apartam de mim estarão no chão. O nome daqueles que querem, né, buscar o Senhor, nós esperamos que o nome esteja escrito o quê? No livro da vida, nos céus. Mas aqueles que abandonam o Senhor serão escritos no chão. Por quê? Há uma passagem que fala sobre uma mulher que chegou diante de Jesus, né, com seus pecados. E aquela mulher, ela ia ser apedrejada. E Jesus foi e escreveu no chão, né, aquele que não tem pecado, né, que atire a pedra, né? E todos que leram aquilo ali largaram a pedra e foram embora. Há um comentário bíblico que diz que aqueles homens, eles não queriam deixar o pecado deles. Porque se eles quisessem deixar o pecado, eles largavam até a pedra. Mas eles continuavam ali perto de Jesus. Porque só quem ficou ali com Jesus foi quem? A mulher que tinha o pecado. A mulher que tinha cometido o pecado, ela ficou ali aos pés de Jesus para alcançar o perdão de Jesus. Os outros homens largaram a pedra e foram embora. Eles podiam ter largado a pedra e ter ido até Jesus. Podia ter ido até Jesus. Eu quero deixar meu pecado. Isso significa o quê? Que muita gente, eles não querem deixar o pecado. Não querem deixar os seus pecados. As pessoas querem continuar com os seus pecados e apenas ir embora. Né? E eu fiquei meditando nisso. Realmente, as pessoas hoje estão assim. Dentro da igreja está assim. Né? As pessoas não querem largar o pecado, não. Querem continuar, né, ali com aquela vida deles de pecado. E não se aproxima do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer mudança de vida, né? O Senhor quer que realmente você possa dizer: Senhor, cura-me, Senhor. É você se humilhar diante do Senhor. Senhor, eu tenho esse pecado, eu ajo assim. Eu tenho feito isso, eu não tenho amado meu irmão, eu estou olhando para o meu irmão, mas eu não gosto dele, Senhor. O Senhor quer que você muda isso, que você procura ser diferente. Por quê? Porque a nossa vida, ela passa tão rápido, meu irmão. Hoje a gente está aqui vivo, está andando, está de pé, está vindo para a igreja, mas de repente, né, acontece algo. Você perde a sua vida, está no hospital, está no leito, entendeu? E o que você fez para o Senhor? Não fiz nada, né? Eu não me consertei. Às vezes, né, vai para a glória aí, todo errado, a gente fica naquela, será que foi salvo ou não? Porque o irmão estava meio lá, meio cá, em cima do muro. Mas o Senhor quer que possamos ser verdadeiramente, né, servos fiéis ao Senhor. E esse versículo diz: cura-me, Senhor, né, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Né, o reconhecimento de que Deus, Ele é aquele que, né, que te sustenta, Ele é o teu louvor, meu irmão. É Ele que você tem que ser grato, é Ele que você tem que se render, porque Ele tem sido o teu sustento.
Ele tem sido o teu sustento, Ele tem sido o meu sustento, né? E eu sei que é difícil, vivemos num mundo e que o pecado, cada dia, está predominando mais, até mesmo na vida, né, dos irmãos. As pessoas não têm mais diferença, mas acham que está tudo normal, tudo pode, né? Estamos vivendo isso na igreja, né? E a gente fica assim, como pode? Como pode? Mas a Bíblia fala que os escolhidos, né, vão ser poucos, né? E no dia da seara ali, no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, serão poucos, né? Que irão, né, para a glória, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero ler também uma outra palavra que fica em Jeremias, mais à frente, 2, Jeremias 2. E muitas vezes a gente acha que pecado, né, é aquele pecado grande, né? É um pecado, aqueles pecados. Às vezes o pecado, irmão, muitas vezes quando a gente deixa de vir para a igreja, você peca. Quando você não né, faz a obra do Senhor relaxadamente, você peca. E esses pecadinhos, né, vamos colocar assim, esses pecadinhos, ele vai só criando em você um peso. E quando chega uma hora que você se afasta da comunhão, a primeira coisa que acontece quando o pecado começa a pesar nas costas, primeira coisa, você sai da comunhão. Você não tem mais como estar aqui no meio. Para vocês, não é mais interessante estar aqui, já é cansativo, já é enfadonho ficar ouvindo louvores, né, a palavra. Então aquilo começa a vir um peso, você se afasta da comunhão, você deixa de ler, deixa de orar. Quando você vê, você está no mundo, você está longe do Senhor, o esfriamento, né, a apostasia, né? A gente vê, o nosso pastor Érico fala muito sobre a apostasia, deixar, né, a comunhão, deixar de crer. As pessoas estão deixando de crer, estão deixando de querer servir ao Senhor. Então, a gente vê essas coisas acontecendo nas igrejas, no mundo, né, no mundo todo. Então, lá em Jeremias 2, verso 19, que diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Olha, irmãos, a confirmação do que eu estou falando. Deixaram o Senhor, deixaram o manancial, provaram das maravilhas do Senhor, provaram da presença do Senhor, que nem a gente estava aqui, né, sentindo a presença do Senhor em meio ao louvor. Que presença gloriosa, que presença maravilhosa do Senhor. E tem gente que abandona, deixa. Irmãos, vocês acreditam que tem pessoas, que eu tenho ouvido falar por aí, que tem pessoas que deixam o evangelho para ir para o espiritismo, viraram espíritas, né? Eu tenho um parente que a esposa, ela foi cristã e hoje ela serve a Satanás. Ela é um bandista e eu tentei falar de Jesus para ela: tu não vem com essas conversas, porque eu estou muito satisfeita no meu candomblé. Eu não suporto ir para uma igreja evangélica e ficar ouvindo baboseira. Ela falou assim mesmo. Aí eu falei assim: meu Deus,
ela disse que ela se sente realizada. E ela já foi da igreja. De repente, ela ainda não provou das maravilhas de Deus, né? Porque eu acho que não. Mas tem pessoas que eu ouço falar que largaram o evangelho para ir para o espiritismo. Largaram o manancial de águas vivas, o nosso Senhor Jesus, o conhecimento da palavra, a presença gloriosa de Deus, para servir a Satanás. Né? E isso é um perigo muito grande quando a pessoa brinca com o pecado. Sabe por que isso acontece? Porque ela ouve, vai para casa e não muda nada. Não muda nada. Tem pessoas que não têm temor de sentar aqui, tocar um instrumento, de estar aqui com o microfone trazendo a palavra, com a vida toda errada. Eu sempre falo isso, gente, eu tenho muito temor. Para mim estar aqui, eu preciso estar com a minha vida. Não é 100% não, porque ninguém vai estar 100%. Mas você tem que estar arrependido dos seus pecados, você tem que estar quebrantado, você tem que reconhecer o seu pecado, a sua fraqueza. Se você não tem conseguido, fazer aquilo que é certo, você pede a Deus a força do Espírito Santo de Deus. Senhor, me ajuda. Ultimamente, eu estava com muita dificuldade de orar. Toda vez que eu ia orar, fazia uma coisa, e o serviço de casa, passava o dia, quando eu via, meu Deus, eu não orei. Mas pensa que eu ficava assim, insatisfeita, não orei, não tem problema. Doía dentro de mim, eu sentia aquela falta de, não, gente, eu não posso ficar assim, eu preciso orar. E eu pedi a Deus, Senhor, me dê força, Espírito Santo, me ajuda a orar, eu preciso orar mais. Eu estou com um grande desejo no meu coração de ir para Monte aí com os irmãos aí. Eu quero vir uma sexta-feira aí com a irmã Merinda, estar orando aqui com ela. Eu vou chamar o grupo de louvor para a gente estar aqui nessa oração de sexta-feira. Não vai poder ser essa, mas vai ser outras. Mas eu quero estar aí, quero trazer os irmãos do louvor. Todos os irmãos do louvor. Eu quero estar aqui para a gente buscar o Senhor. Porque esse desejo já está no meu coração, eu preciso do Senhor. É tão maravilhoso quando eu ouço aí o irmão Príncipe, o Nilo, né? Vão para o monte, né? Tem essa facilidade. Quanto tempo que eu não faço essas coisas, né? Eu estou precisando. Né? Até me convida aí, tá, irmãos? Eu estou precisando, o Fran, botar o Fran para caminhar um monte aí, para ver se ele emagrece um pouco. Né? Subir um monte ajuda aí a perder uns pesos. Então, a gente vê o irmão obeso demais, tu pode saber, não está orando, não está subindo um monte, não está orando, não está jejuando, tá? Não jejua, só fica querendo comer churrasquinho, né? Não tá, né? Já está claro, o pecado já está claro. Então, o que a gente faz? Aí entra outra parte, né, irmãos? A gente não pode julgar também o irmão, mas a gente pode ajudar, né? Ajudou, irmão, que tal a gente ir para um monte, né? Vamos para um monte, né? O príncipe, ele tem algo assim que eu gosto muito nele, né? Ele de vez em quando liga para o Fran, ele fica fazendo algumas perguntas bíblicas, isso até ajuda, porque aí o Fran corre para a Bíblia, né? Para ler mais. Aí ele pega o dicionário e fala assim, poxa, o príncipe só faz pergunta difícil, gente. E olha, é cada pergunta muito difícil mesmo que ele faz, né? Tem uma aí, que a última agora, né? Que ele queria saber do... Mas foi muito difícil, né? Mas o Fran correu para o universitário, veio para mim, Miriam, essa palavra aqui, você que lê mais o Velho Testamento... O que eu não, Fran? Vamos meditar aqui. Então, gente, faz isso.
Faz uma pergunta difícil para o irmão, para ele poder ler a Bíblia, ir para o dicionário, ir para a enciclopédia, para orar, para ler, para se aprofundar. Isso é muito importante. Ajuda o seu irmão, né? Ajuda ele, convida ele para vir para a oração. Então, é assim. É a noite do carinho, né? A noite do carinho, ele tem essa dificuldade, né? Pois é, ele já tem caminhado aí para, né, coisas que ele tinha dificuldade, né? E assim a gente vai crescendo, meus irmãos. É assim que a gente vai crescendo. E ainda uma outra leitura aqui para terminar, fica em... Os irmãos, se quiserem, não precisa abrir. Fica em Jeremias 2 ainda, o 19. Eu li o 13, né? 2, 13. Agora eu vou ler o 2, 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Olha, irmão, olha aqui o perigo que é. É o que, ó, a malícia e a infidelidade. Como que a gente vê isso? Muitos infiéis que fazem essas coisas que eu estou falando aqui, né? Que deixar de fazer, isso é infidelidade, não é, pastor? Infidelidade, isso? A malícia, tem pessoas que têm malícia. Eu não vou não. Pastor, que se quiser, ele é homem como eu. Ele que se quiser que faça. Às vezes eu tenho muito temor, às vezes, de não atender um chamado do líder, né, do pastor Marcos Paulo. Às vezes ele me chama para algumas coisas, quando eu falo não, eu sinto um temor dentro de mim. Né? E como foi essa da palavra, né, de me chamar, eu senti esse temor. Enquanto você tem temor, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando na tua vida. Quando você deixa de sentir, você, já é um reloginho, né? Você deixou de sentir temor, deixou de sentir aquela coisa assim, é porque o Espírito Santo está, já saindo. Falta pouco. Então você tem que o quê? Correr para os pés do Senhor, buscar a presença do Senhor, para que você não prove isso daqui, o quão amargo é deixar o Senhor teu Deus. Quão amargo é. Você vê aí crente passando na prova, só vive na prova, né? Dificuldade na vida, escassez, a vida não prospera. Por quê? Porque deixa o Senhor, deixa de buscar o Senhor, deixa de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você quer viver aquilo que é da sua, né, da sua vontade. Irmão, ser cristão é a gente matar o nosso eu. É matar o nosso eu e fazermos aquilo que Deus tem para nós. Algumas coisas que eu vivo hoje na minha vida, situações, os filhos longe do Senhor, mas agora estão se aproximando. Foi assim, atitudes que lá atrás, né, eu tomei de priorizar outras coisas na minha vida que não foi o Senhor. E hoje eu vivo uma consequência na minha vida. Às vezes vivemos consequência hoje de coisas, de atitudes que nós tomamos lá atrás. Então isso é perigoso, né? Mas é isso, irmãos. Essa é a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração.
me desculpa se eu fui dura demais, né? Não, tadinho, não fala isso não. Tadinho. Mas quando me chamar para pregar, tem que me dar 1h30, porque eu falo bastante, eu gosto de falar, mas hoje eu vou falar menos, tá? Mas que os irmãos possam ter recebido aí de bom coração, né, a palavra do Senhor, e que os irmãos possam estar orando por mim aí, que o Senhor venha me usar aí para a honra e para a glória do nome do Senhor. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.